irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Vamos estar louvando na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Lágrimas que rolam pelo rosto de quem tem amor. Fica machucado até pensando que Deus te deixou. Quando a madrugada o vento forte vem te abalar, parece que o Deus do universo veio te deixar. De madrugada, tava sozinho, tanta tristeza em teu caminho. Nessa hora, meu Senhor, com você vai falar. Filho meu, estou contigo, nunca vou te abandonar. Mesmo que o mundo se levante pra querer te derrubar, eu estarei ao teu lado, pronto pra te ajudar. Que rolam pelo rosto de quem tem amor. Fica machucado até pensando que Deus te deixou. Quando a madrugada o vento forte vem te abalar, parece que o rei do universo veio te deixar. De madrugada, chora sozinho, tanta tristeza em teu caminho. Nessa hora, meu Senhor, com você vai falar. Filho meu, estou contigo, nunca vou te abandonar. Mesmo que o mundo se levante pra querer te derrubar, eu estarei ao teu lado, pronto pra te ajudar. Paraíso, é a cidade mais linda, está te esperar. Paraíso, nessa cidade bonita você vai morar. Paraíso, é a cidade mais linda que está te esperar. Paraíso, nessa cidade bonita você vai morar. Amém. Tantas vezes por coisinhas para agradar o eu da gente, para agradar o nosso lado carnal, e muitas das vezes para fazer um pouquinho de sacrifício para o nosso Senhor, a gente representa um esforço que a gente faz tão grande, né? Para a gente chegar até às vezes mesmo para vir cultuar na casa do Senhor, como o pastor falou na mensagem dele na parte da manhã, que eu não vi, mas estava ouvindo lá em casa, e fala que
O servo do Senhor não vem na igreja para buscar nada, ele vem para trazer, na verdade. Estamos aqui para oferecer nosso culto a Deus. Então, eu acho muito interessante essa pregação. O pastor sempre bate muito nessa tecla, porque às vezes a gente precisa de bênção, precisa de coisas materiais quanto nesse mundo para a sobrevivência da gente, mas não é tudo. Eu sempre falo, quando falo em bênção, eu penso muito na bênção celestial da gente, né? Que é onde vai ser nosso paraíso, né? Que nos espera na mansão celestial. E essa é a verdadeira bênção que nós precisamos. A bênção carnal aqui desse mundo é necessidade do momento, na verdade. Mas nós temos que estar presos na nossa bênção celestial, que é o tudo para nós, que é a nossa salvação. Amém? Convido os irmãos e mulheres que coloquem em pé. Seu
pois o amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim, e seu veneno tudo me veio, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. te adoramos.
81, mas são 16 versículos. Eu vou estar lendo, o irmão pode acompanhar, sentado mesmo. Salmo 81 diz assim: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, erguei alegres vozes ao Deus de Jacó, entoai um salmo e fazei soar o adufe, a suave harpa e o saltério. Tocai a trombeta pela lua nova, pela lua cheia, no dia da nossa festa, pois isso é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou por decreto em José, quando saiu contra a terra do Egito. Ouviu uma voz que não conhecia, dizendo: livrei da carga o seu ombro, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Na angústia clamaste e te livrei, respondi-te no lugar oculto dos trovões, provei-te junto às águas de Merimá. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei, ó Israel, se me escutasse. Não haverá em ti Deus estranho, nem te prostrarás ante um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu a encherei. Mas o meu povo não ouviu a minha voz, e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei à obstinação dos seus corações, para que andassem segundo os seus próprios conselhos. Oxalá se me escutasse o meu povo, oxalá se Israel andasse nos meus caminhos. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor o adulariam, e a sorte deles seria eterna. Eu te sustentaria com trigo mais fino e com o mel saído da rocha, e te saciaria. Salmo 81, do 1 ao 16. Irmãos, adorar é mais do que cantar ao Senhor. Muitos podem até cantar hinos e não estarem adorando a Deus. Adorar é mais do que cantar, é viver em comunhão com Deus. Podemos entender nesse texto que o Senhor está, como se o Senhor estivesse, por assim dizer, se lamentando. Porque o meu povo não me ouve? Esse povo que eu tirei da escravidão lá do Egito, se esse povo me ouvisse. Uma linguagem bem nossa, né? Esse povo viveria muito melhor. Esse povo não teria problema com os inimigos, com as adversidades. Se esse povo me ouvisse. Quem prestou atenção na leitura, seria mais ou menos isso. O Senhor colocando: por que Israel não me ouve? No caso aqui, Israel, irmãos, deveria lembrar dos feitos de Deus. Esse povo que foi tirado do Egito, que viveu sofrendo no Egito, como escravo, sofreu muito, e jamais aquele povo teria condição de sair do Egito, não tinha a menor condição de sair do Egito. E o Senhor tirou aquele povo com mão forte, usando Moisés
aquele povo não deveria esquecer daquilo que Deus fez na vida dele. É assim como nós não podemos também esquecer aquilo que Deus já fez na nossa vida. O Senhor nos tirou num império muito pior do que o império do Egito. O Senhor nos tirou de uma escravidão muito pior do que a escravidão do Egito. A escravidão do Egito era uma escravidão literal, aquele povo sofria como escravo. Mas o Senhor nos tirou do império das trevas, de onde jamais poderíamos sair. Então, devemos lembrar sempre disso. Se hoje estamos na condição de salvos, se hoje estamos na condição de filhos de Deus, é porque houve o sacrifício da parte de Jesus para nos tirar do império das trevas. E a comunhão é proveniente de uma experiência com o Senhor. A comunhão é proveniente do trabalhar do Espírito dentro daquele que o recebeu, Cristo como Senhor e como Salvador. Eu quero pensar dessa forma, irmãos, olhando para esse texto da vida de adorador. O adorador é aquele que olha para tudo aquilo que Deus fez na sua vida e rende graça, rende louvor. O verdadeiro adorador é aquele que tem consciência do que Deus já fez na sua vida. É uma questão de experiência com o Senhor. Cada um tem a sua experiência em particular. A minha experiência, a igreja aqui já tem conhecimento de quando eu vítima de um assalto, sujeito ali à morte, o Senhor me livrou e ali eu fiz um pacto com Cristo e ali alcancei a salvação. Cada um tem a sua experiência. De repente alguém vai ao culto, ouve a mensagem e ali já abre o coração para Jesus. De uma pessoa para outra muda muito. Eu me demorei muito para abrir o coração para Jesus. E o Senhor permitiu que eu sofresse aquele assalto para que eu reconhecesse a minha fragilidade. Já foi como uma ordem, diz assim, ordenou por decreto. Depende da versão, fala lei, deu a lei, não é? Quando o Senhor foi tirar o povo do Egito, diz para Moisés, fala para Faraó libertar o meu povo para me servir, para me cultuar no deserto, adorar. Ordenou por decreto em José, quando saiu contra a terra do Egito, ouviu uma voz que não conhecia, dizendo, então ordenou o louvor, ordenou a adoração. Agora, irmãos, nós louvamos a Deus, não é uma questão de lei. Nós adoramos a Deus, não é uma questão de decreto. Nós adoramos a Deus porque nós somos gratos a Ele pela salvação em Cristo Jesus. Nós temos essa consciência, não é? Então já não é uma questão de decreto, não é uma ordem. O louvor está no interior de quem tem a consciência que foi resgatado do império das trevas pelo sacrifício de Cristo. Só uma pessoa que tem essa consciência louva a Deus, senão apenas canta. Cantar, pode cantar à vontade, todo mundo pode cantar. Agora, louvar a Deus, o louvor só pode partir de um coração que tem essa consciência. Eu fui resgatado do império das trevas. Aí está o verdadeiro adorador, não é? É uma resposta, é um gesto de gratidão, não é uma questão de lei. O crente não adora a Deus porque tem uma lei, olha, você tem que adorar a Deus. Não, e nem funcionaria se fosse assim. Nós adoramos a Deus, expressando um gesto de gratidão por aquilo que Ele fez na nossa vida. Agora, aproveitando esse texto, ali fala por decreto, depende da versão, fala de lei, ordem, enfim. Quando pensamos em lei,
A Bíblia mostra a lei como uma palavra que não é conhecida nossa, como um aio. O que é um aio? Naquela época, um aio seria um servo que trabalhava em uma casa e cuidava de uma criança, para com responsabilidade e com cuidado levar essa criança até a escola. A lei tem esse sentido, de preparar a criança, de cuidar da criança, doutrinar a criança para levar à escola. Por isso a Bíblia traz, você vai ler um dia lá, vai aparecer, a lei era como aio. Quer dizer isso, como servo que tinha responsabilidade de levar uma criança para a escola. Agora, irmãos, nós já estamos nessa escola. A lei nos levou à escola. A lei não era mestre. A lei tem a responsabilidade de levar à escola. E através da lei, nós chegamos na escola, cujo mestre é o Senhor Jesus. Nós já temos Jesus no nosso coração, através do Espírito Santo de Deus. Então a lei nos apontou a escola, e quem abriu o coração para Jesus entrou nessa escola. Já estamos na escola onde Jesus é o nosso mestre. Estamos aí na presença do Espírito, né? Então agora nós louvamos a Deus não como uma lei, não como uma obrigação. Se alguém for louvar a Deus por obrigação, então esqueça que não está louvando. Pode cantar, mas não é louvor. O louvor é um gesto de gratidão a Deus pela salvação, tá? Nós temos aí o Espírito Santo que habita em nós, que nos ensina, que nos faz lembrar, que nos convence e que também nos traz a unção. João diz isso: ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes o conhecimento. Nós chegamos na escola. Quando é que chegamos na escola? Quando nós recebemos Cristo como Senhor, como Salvador. Então o mestre já está conosco, né? 27 diz assim: e quanto a vós, a unção que dele recebeste fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, né? A lei veio para ensinar, né? Tanto é que Paulo diz: a lei é boa, né? Alguém vos ensine, mas com sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e a verdade não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Então nós já somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Essa unção no passado era simbolizada com azeite. O azeite simbolizava a presença do Espírito Santo. Então se ungia no passado quem? O profeta, o sacerdote e o rei. 3 ofícios que deveriam ser ungidos, tá? Então ele simbolizava a presença do Espírito Santo de Deus, mas simbolizava, assim como também a circuncisão lá no Antigo Testamento simbolizava ali uma marca, né, mostrando que aquele povo era um povo separado para Deus. Hoje também somos circuncidados, mas não fisicamente, no nosso interior, no nosso coração. Semelhantemente, no passado se ungia com óleo, simbolizando a presença do Espírito. Hoje nós não vivemos mais no simbolismo do Espírito Santo. Hoje cada crente tem o Espírito Santo de Deus. Por isso ele é ungido pelo Espírito Santo, né? Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Então a lei nos levou a esse conhecimento, e conhecendo que a salvação seria através de Cristo, recebemos Cristo como Senhor, como Salvador. O Espírito Santo entrou dentro de cada um de nós, nos ungindo, e agora nós estamos na escola espiritual, onde Cristo é o nosso mestre. Jesus é o nosso mestre, é o nosso professor, né? O louvor para os ungidos já não é então uma questão de lei, mas é uma expressão de gratidão.
proveniente de uma comunhão com Deus. Então, louvar a Deus para nós não é uma questão de lei. Não é uma questão de lei. Para nós, louvar a Deus é um gesto de gratidão, é um gesto de louvor, é adorar a Deus. Então, irmãos, assim sendo, o adorador, ele rende louvor ao Senhor. Em segundo, o adorador reconhece a bondade divina. Louvar é isso, é reconhecer a bondade divina. Se você não reconhecer aquilo que Deus fez na sua vida e que continua fazendo na sua vida, você não louva a Deus. Você pode cantar, mas não louva a Deus. Esse louvor não vai para lugar nenhum, né? Então diz lá: livrei da carga do seu ombro e as suas mãos ficaram livres dos cestos. O Senhor está dizendo aqui nesse texto, para quem não conhece a situação, o Senhor está dizendo: eu tirei de vocês da escravidão, lá no Egito. Eu tirei vocês de lá, eu livrei de vocês, eu livrei vocês de lá, né? Então, irmãos, a bondade de Deus nos resgatou da escravidão, não aquela escravidão do Egito, mas a escravidão pecaminosa, do império das trevas, que nós jamais teríamos a menor condição de sair de lá. Impossível que um homem saia do império das trevas por si só. Isso é impossível. Se Jesus não descesse do céu e viesse salvar o ser humano, jamais ninguém seria salvo, né? É impossível que o homem seja salvo por si só. E o louvor, irmãos, é uma maneira de reconhecer, de lembrar essa mudança de sorte. Nós estávamos na condição de escravos, miseráveis, e agora estamos na condição de filhos de Deus. A nossa vida no passado era uma vida de desgraça, a nossa vida agora é uma vida de fartura. Tem muitos que ainda não conhecem a palavra de Deus e andam como mendigando algumas bênçãos, mendigando alguns favores de Deus. Não precisamos, nós não somos mendigos, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros da glória. Por isso precisamos reconhecer a bondade do Senhor. O Senhor mudou a nossa situação, mudou a nossa situação. Tem um cântico, chama-se milagre, né? O que parecia impossível. O que parecia impossível, o que parecia sem saída, o que parecia ser a minha morte, Jesus mudou a minha sorte. Eu não sei cantar, irmãos, eu não sou muito bom para cântico, mas seria mais ou menos assim: o que seria impossível, o que parecia sem saída, mais ou menos isso. O que parecia ser a morte, mas Jesus mudou a sorte. Sou o milagre, hoje estou aqui. Louvado seja Deus. O que parecia ser uma morte para mim, agora falo de mim, do meu testemunho, que os irmãos já ouviram muitas vezes. Ali que eu estava sendo assaltado, bandido com arma na minha cabeça, ali tremendo, e se disparasse, eu morria e ia para o inferno. Aquilo que parecia ser o fim, não tinha saída. Você pode fugir de um ladrão enquanto der, mas depois que ele tem o domínio, que está com a arma na sua cabeça, não tem mais. Amarrado no mar, parecia que não tinha saída. Deus mudou na minha vida, mudou a minha sorte. Até então eu era um escravo, só que eu não sabia. Eu era escravo do império das trevas. O Senhor mudou a minha sorte. Hoje sou filho de Deus. Por isso estou aqui, para falar desse amor maravilhoso que salva. Ser resgatado do império das trevas através do sacrifício de Cristo. Ser salvo é ser removido do império das trevas. Depois de salvo, jamais volta ao império das trevas.
Não tem como voltar. Não tem como voltar, porque Jesus segura. Se a salvação do ser humano tivesse seguro, preso por ele mesmo, ele com certeza perderia. Ele entregava a salvação para Satanás, como Adão lá no paraíso entregou os seus privilégios, cedeu e pecou. Se a nossa salvação estivesse segura nas nossas mãos, com certeza perderíamos. Mas a nossa salvação está segura pelo poder de Cristo. Então quem foi removido das trevas jamais voltará para lá. Ou seja, quem alcançou a sua salvação em Cristo Jesus jamais vai perder. A salvação que Cristo oferece, ela é eterna. Ela é eterna. Então não tem como perder. Por isso, irmãos, quem tem essa consciência, louva a Deus, adora a Deus, reconhece a bondade divina. Louvar é isso, reconhecer a bondade divina. O Senhor nos tirou das trevas. Aí agora para nós, ele diz lá em Mateus 5,14: sede luz do mundo. Sede luz do mundo. É interessante isso, irmãos, que muitos dos crentes não têm a consciência do que ele é diante de Deus e diante do mundo. Ser luz. 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 O maligno não toca. É muito simples, não é? Se entender, olha, agora é noite, as lâmpadas estão acesas, ou seja, a luz acaba com as trevas, mas não acontece o oposto. As trevas não tem como acabar com a luz, né? As trevas não têm esse poder, mas a luz tem o poder de acabar com as trevas. Então acendeu a luz, está tudo claro, tá? Então tem crente que ainda tem medo das trevas. Não tem que ter medo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. O que o crente não deve é fazer brincadeira. Isso não, que Deus não aprova isso aí também, né? Eu já visto que os anjos, quando estava Satanás discutindo com o anjo lá acerca do corpo de Moisés, que ninguém sabe onde foi parar, o anjo só disse: não quero conversa contigo. Quero conversa contigo. Não vou discutir com você onde está o corpo ou não está. Não quero discutir com você. Então tem muita gente aí que fica aí, sabe, inventando um negocinho aí. Não queremos conversa com o inimigo. Não queremos conversa. Agora temos autoridade para expulsar. Então o crente não precisa ter medo, porque Jesus disse: sede luz do mundo. E onde a luz chega, o que acontece com as trevas? Desaparece. Onde a luz chega, as trevas desaparecem, né? Chegou a noite, está escuro, você acendeu a lâmpada, as trevas desapareceu. E Jesus diz o quê? Sede luz do mundo, né? Então precisamos ser luz para o mundo, né? Para que o mundo olhe para nós e veja uma diferença, possa ver através da nossa vida Cristo operando em nós. Ninguém pode esconder uma lâmpada, a Bíblia diz isso, né? Como é que você vai acender uma lâmpada e esconder, colocar embaixo da cama? Ninguém faz isso. A lâmpada é para chamar a atenção. Chamar a atenção que eu digo no bom sentido. Então, o crente é uma luz, onde ele chega com os seus atos, com o seu gesto, com suas palavras, ele vai chamar a atenção. Não, aí tem uma diferença. É assim que alguém pode adorar a Deus, vivendo para honrar e glorificar. Sede luz do mundo. Irmãos, o adorador pratica a obediência. Ouve-me, povo meu. O obediente ouve, o desobediente não ouve. Não é isso? Ouve, povo meu, e eu te demonstrarei. Ó Israel, se me escutasse. Mas o meu povo não quis, não ouviu a minha voz. Israel não me quis. Irmãos, a falta de obediência gera sofrimento. O povo de Deus sempre sofreu
quando desobedeceu a Deus. Por isso ele diz: ah, se Israel me ouvisse, ah, se Israel me escutasse. A desobediência traz prejuízo. Olha, em breve abateria seus inimigos, ou seja, estava na mão dos inimigos, por conta da desobediência, ou seja, por não ouvir Deus, né? Em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Irmãos, diz o Senhor: se você me ouvir, eu livro você dos seus inimigos. Se você me ouvir, eu luto a sua luta. Se você me ouvir, eu guerreio a sua guerra. É isso. Em breve abateria os seus inimigos e viria a minha mão contra os seus adversários. O Senhor já fez isso por Israel. Quantas vezes o Senhor livrou Israel da mão dos inimigos? E falar: Israel, se vocês me ouvissem, se vocês me ouvissem, eu tirava vocês da mão do inimigo. Quantas vezes Israel caiu na mão do inimigo por conta de desobediência? O Senhor diz: olha, em breve abateria os seus inimigos, ou seja, eu luto a sua luta. Eu luto a sua luta. O Senhor já fez isso muitas vezes por Israel. E o Senhor não muda. O nosso Deus é o mesmo, Ele não muda. Israel estava sofrendo na mão do inimigo. Vou dar alguns exemplos. Aí o Senhor chama Gideão para levar Israel da mão do inimigo. Gideão tinha 32.000 soldados para lutar contra o inimigo. Aí o Senhor manda um recado: quem for covarde e tímido pode voltar. Voltaram 22.000. Aí ficaram apenas 10.000 soldados. Aí o Senhor diz para Gideão: chama esse povo aí que eu vou fazer um teste. Aquele que beber água se abaixando, naquela época não era como uma torneirinha pegar um copinho, né? Córregozinho, rio. Aquele que ia baixar, separa. E aquele que pega a água, sim, você separa de lado. E aqueles que pegaram água, sim, para tomar, foram apenas 300 homens. De 32.000, apenas 300. O Senhor fala: com esses 300 eu vou livrar você. E fez isso. Na saída do Egito, o Senhor tirou aquele povo, e lá no Salmo 44, versículo 3, diz assim: não foi com a espada que vocês conseguiram lutar contra os inimigos e vencer. Não foi com a mão de vocês. É claro que eles tinham que lutar. Não foi vocês que venceram. Ou seja, se não fosse o Senhor que desse a vitória, não venceriam. Não venceriam. O Senhor diz lá em Êxodo 23, 28, que naquela hora difícil da luta, eu mando vespas. E o povo de Deus tinha lá uma luta pesada. Deus mandou vespas para acabar com o adversário. Uma outra situação, irmãos, lá em 2 Reis, os sírios rodearam o povo de Deus, exército sírio, inimigo, rodearam, e ninguém entra, ninguém sai, e uma hora vai acabar a comida e eles vão se render. Rodearam o povo de Deus, um exército muito mais forte do que o povo de Deus. O que Deus fez? Enviou um ruído, um som como se tivesse um exército muito grande, e os assírios ficaram com medo, foram embora. O Senhor deu vitória. É isso que o Senhor está dizendo. Olha, se você me ouvir, eu luto a sua luta. Se você me ouvir,
eu acabo com o seu inimigo. O Senhor já tinha prometido isso quando formou esse povo, quando estava formando o povo, quando ele chama Abraão e diz: olha, Abraão, todo aquele que te abençoar, eu vou abençoar também, mas aquele que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Então o povo de Deus é o povo que vive embaixo de promessas. O Senhor diz: me ouça, ouça a minha palavra, dê ouvido a mim, que eu luto a sua luta. Aquilo que é impossível para você lutar, eu luto por você, diz o Senhor. Aquilo que jamais você terá condição de conseguir, mas dê ouvido, o Senhor vai te dar vitória. Deus não muda. Deus não muda. O Deus lá de Israel é o mesmo Deus a quem servimos. A obediência, então, assim leva a uma vida farta. Veja bem, um exército muito forte, muito numeroso, cercou todo Israel lá e não tinha chance. Daí o Senhor manda lá um barulho lá, o pessoal ouviu um barulho, se assustaram com o barulho, foram embora. Estou livre. Aquilo que é impossível para o homem não é impossível para Deus, né? Então a nossa obediência nos leva à fartura. E eu te sustentaria com o trigo mais fino e com o mel saído da rocha, te saciaria. Irmãos, é a nossa obediência a Deus que nos leva à fartura. Não adianta inventar coisa não adianta inventar, tá? Porque esse povo aqui, povo de Deus, sofreu muito também por conta da desobediência, mas quando obedecia, aí tudo mudava. Então é a nossa obediência a Deus que vai mudar a nossa vida. Muitos ainda não entenderam isso, acham que as coisas podem acontecer com uma mágica, né? Às vezes comprando um negócio ungido, um negócio orado, vou levar para casa e vai acontecer alguma coisa. Isso não vai acontecer, isso não funciona. O que funciona é obediência. Obediência seria mais ou menos como se eu estivesse assim: se o meu povo me obedecesse, eles iriam reviver de uma forma maravilhosa. É a obediência que nos traz fartura. E eu te sustentaria com o trigo mais fino e com o mel saído da rocha, eu te saciaria. Talvez isso no nosso contexto não seja muito interessante, não é? Mas dentro daquele contexto, dentro daquela cultura, a alimentação deles, onde tudo era a base ali da agricultura, não é como hoje, que você pode ter, seria mais ou menos hoje: você me obedeça que eu te dou um emprego bom. Você me obedeça que o seu trabalho vai prosperar. É isso. Não adianta fazer algum sacrifício aí inventado pelo homem. Não, porque o Senhor diz: obedecer é melhor do que sacrificar, né? Então o Senhor espera a nossa obediência para que Ele nos abençoe. Sabe aquilo que você quer alcançar, mas não consegue? Sabe aquele problema, aquela dificuldade que você não vê saída? Resolva obedecer a Deus para você ver o que vai acontecer na sua vida, a mudança que vai acontecer. É isso que está dizendo. Talvez o trigo fino não faça sentido para nós hoje, mas para eles lá sim. Seria um exemplo de uma comida fina para nós hoje. Eu não entendo muito de gastronomia, mas que comida fina seria hoje para nós hoje? Será? Para o italiano falava: me obedeça que eu vou encher de macarrão, entendeu? Para o nordestino lá: me obedeça que eu vou te encher de carne seca. Cada cultura é cada cultura, mas dentro daquele contexto ali interessante, trigo. Se você me obedecer, eu vou encher a sua despensa de trigo. Se você me obedecer, você vai ter mel puro na sua casa. Talvez isso não faça sentido para nós hoje, mas naquela cultura sim. Mas trazendo para nós hoje, o Senhor diz: me obedeça,
para que você tenha fartura na sua casa. Me obedeça para que eu lute a sua luta. Me obedeça para que eu tire você daquela situação que você olha para os quatro cantos e não vê uma saída. Me obedeça. Me obedeça. Dê ouvido à palavra de Deus. Dê ouvido à palavra de Deus e veja o resultado da obediência. Concluindo, irmãos, é a comunhão que leva ao louvor. Tudo acontece a nosso favor quando nós vivemos em comunhão com Deus. Não existe uma mágica não, tá? No mundo espiritual não existe uma mágica não. Isso não funciona. Comunhão com Deus, obediência, né? É a evidência aí do nosso louvor. O louvor é a evidência de que somos obedientes a Deus. A comunhão é proveniente da obediência. A obediência é melhor do que sacrificar. A obediência produz uma qualidade de vida melhor. O Senhor promete suprir as nossas necessidades. Eu tenho uma. Cada um de vocês tem a sua. Cada um tem a sua necessidade. Cada um tem o seu problema em particular. E o Senhor promete ajudar em toda e qualquer situação, através da obediência. A palavra do Senhor para Israel no passado seria: ah, se Israel me ouvisse. É a mesma palavra para a igreja hoje. Igreja, ouça o Senhor. Ouça a voz do Senhor e desfrute de maravilhas na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe.